Alô, aluno do oitavo ano, vamos para mais uma aula com o tema regionalização do espaço mundial, mas antes não esqueça daquele like, daquela curtida, daquele joinha no nosso canal, Juazeiro Cidade Educadora, aula em rede. Então vamos lá para a nossa aula. Primeiramente, o que é que significa regionalizar? Regionalizar significa basicamente eu pegar um todo e simplesmente eu repartir. Ah, professor, mas simplesmente repartir por repartir? Não, você vai pegar um todo, você vai repartir, só que com um objetivo. Então, isso significa eu regionalizar alguma coisa. Agora, eu regionalizar um espaço mundial já significa uma coisa totalmente diferente. Aqui eu tenho um mapa mundi, ok? E eu vou falar um pouquinho sobre as divisões das áreas do continente. Vocês podem ver que cada região aqui do nosso mapa mundi está pintado de uma coloração diferenciada. O que é que significa? Eu estou repartindo, eu estou regionalizando trechos ou partes do nosso planeta, ok? Então eu estou fazendo o quê? Pintando de vermelho, por exemplo, eu tenho qual continente? O continente americano, que ele pode ser subdividido em continente da América do Norte, América Central e América do Sul. No caso, o Brasil, que é o nosso país, está localizado na América do Sul. Pintado, por exemplo, não estou conseguindo distinguir direito se é um marrom ou um preto mais claro, mas pintado nessa coloração, ao centro eu tenho, por exemplo, o continente africano. Acima do continente africano eu tenho o continente europeu, pintado de um azul mais claro. Ao lado do continente europeu eu tenho pintado de amarelo o continente asiático. Abaixo do continente asiático eu tenho pintado de verde e abaixo pintado de verde a Oceania. Abaixo da Oceania eu tenho a Antártida. O que é que isso significa? No nosso planeta eu tenho quantos continentes? América, Europa, África, Ásia, Oceania e Antártida. Okay? Então, eu tenho 6 continentes no nosso planeta que foram regionalizados ou divididos no nosso planeta. Eu tenho aqui agora outro mapa com uma outra divisão ou uma outra regionalização do nosso planeta, ok? Se vocês olharem direito, você vai ter o nosso planeta dividido, por exemplo, em faixas climáticas, onde cada pintura representa um tipo de clima nesse planeta. Agora vamos lá. O que são agora os continentes? Vamos lá. Os continentes são imensas massas sólidas na nossa superfície terrestre. É só isso. Então, o continente vai ser uma imensa massa sólida de terra ou rocha no nosso planeta, ok? Ah, professor, mas uma ilha também é uma faixa de terra, por exemplo, no nosso planeta. Uma ilha é um continente? Não. O que vai diferenciar, por exemplo, uma ilha, que vocês conseguem ter imaginação que significa uma ilha, e um continente vai ser sua dimensão. Então, o continente tem uma dimensão muito maior do que uma ilha, ok? Então, os dois são faixas de terra sólida, só que a ilha é muito menor quando eu levo em consideração um continente. E o nosso planeta ele tem quantos continentes? Ásia, América, África, Europa e Antártica, que são divididos por peculiaridades, onde cada continente vai ter um tipo de peculiaridade. Agora voltando, eu tenho um mapa mundi com os continentes, ok? Eu vou falar algumas curiosidades para vocês. Com relação ao tamanho, se forem perguntados para vocês, qual é o maior continente do nosso planeta? Eu tenho aqui ao lado uma tabela que vai falar sobre isso. O continente asiático, ou a Ásia, é o continente onde tem o maior tamanho, que está representado em 44 milhões de quilômetros quadrados, ok? O menor continente, no caso, já é o continente chamado de Oceania. Então, o maior é o asiático, o menor ele é a Oceania, tá bom? O nosso continente, que é o continente americano, ele é o segundo maior. Pronto, com relação à origem dos continentes, eu tenho aqui uma imagenzinha que explica como surgiu os continentes. Inicialmente, existia um continente único, ok, chamado de Pangeia, que com o tempo eles foram se descolando pelos movimentos das placas tectônicas, ok? Foram se descolando, e atualmente temos o que? O que se chama dos 6 continentes. Então, essa é a origem da formação dos continentes. Todos eram unidos, chamados de Pangeia, foram se descolando em diferentes tempos,
onde atualmente há 6 continentes. É até uma brincadeira. Se eu pegar os continentes e quiser juntar suas bordas, por incrível que pareça, eles acabam se complementando. É uma das explicações sobre a possível origem dos continentes. Vamos lá para o desafio. Número 1. Quais são os continentes mundiais? Você vai colocar o nome de cada um dos continentes. Dê as características de cada um desses continentes. Você vai botar uma característica. Por exemplo, continente americano, você vai botar uma característica basicamente daquele continente. Continente europeu, você vai explicar alguma característica do continente europeu. Oceania, você vai botar alguma característica do continente africano. Por exemplo, vou botar lá continente africano, característica, você botar algum tipo de animal, por exemplo, leão, girafa, que só vai ter nesse continente. É só um exemplo para vocês, mas vocês pesquisando, vocês vão encontrar coisas muito mais interessantes sobre cada um desses continentes. Segunda pergunta. Como surgiu os continentes? Vai colocar lá a história cronológica dos continentes, ok? Então, boa sorte na atividade.